todos, estamos aqui hoje, eu aqui com a Inês Carrolo, uma querida colega e amiga já de há mais de 10 anos, que ela é psicóloga forense e diretora técnica do Espaço Júlia. Para quem não nos está a ver e segue só em modo de áudio no podcast, daqui sou eu, o Nuno Almeida e Sousa, temos outros colegas do Beco com Saídas, mas hoje sou eu que estou aqui a fazer a entrevista, neste caso à Inês Carrolo, e portanto o tema de hoje está muito dedicado à violência doméstica e a Inês tem trabalhado muito nesta área. Como disse há pouco, é diretora técnica de um espaço claramente vocacionado para este tipo de problemas e, portanto, perguntar-te, Inês, como é que tem sido, não é, o teu trabalho no Espaço Júlia como diretora técnica? Deixa começar assim por uma pergunta mais geral. Como é que tu podes apresentar um bocadinho esse teu trabalho diário? Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o Nuno particularmente e obrigada por este convite, tenho todo o gosto. É mais uma partilha contigo, não é? Como disseste, já somos velhos conhecidos. Sim. Bom, em primeiro lugar, o meu trabalho aqui no Espaço Júlia, em primeiro lugar, foi partir pedra. Nós somos uma resposta única ainda no país, trabalhar diretamente com agentes da PSP, portanto, no início foi assim aquele pequeno choque, nos conhecermos, de sabermos quais são os nossos, definir os nossos parâmetros e o trabalho de cada um. Neste momento já está tudo alinhado, nós temos 7 anos de existência. E tem sido um trabalho, uma luta, não é? Em Sim. prol das vítimas, não é? De assegurar outro tipo, uma resposta muito mais adequada. Eu costumo dizer que nós fazemos fatos à medida. Ou seja, a nossa especialidade é mesmo a alfaiataria. Nós nunca sabemos quem é que vamos encontrar. Nós nunca sabemos o que é que vamos encontrar. E então a nossa especialidade é essa, é fazer o fato à medida. Porque são situações diferentes, impactos diferentes. E então, basicamente é isso, mas tem sido uma grande, principalmente para mim, tem sido uma grande, grande aprendizagem. Até a trabalhar com os senhores agentes da PSP, tem sido um trabalho de aprendizagem. Sim, e, estava a pensar desde logo que também que desafios tu também tens sentido desde o início, não é? Se calhar começar um bocadinho pela história até do próprio Espaço Júlia, como é que surgiu, ou seja, em que medida é que esta resposta face a esta temática da violência doméstica foi considerada pertinente ser desenvolvida? Como é que foi o embrião do Espaço Júlia? Como é que, ao fim e ao cabo, Portanto, isto basicamente, como normalmente as boas ideias, surgiu assim numa conversa normal sobre as condições que as vítimas têm nas esquadras, porque as esquadras têm que receber tudo e, obviamente, pronto, e fazer o seu trabalho, porque há outro tipo de criminalidade também, e que isto com uma comissária da PSP, a Aurora Dantier. E falámos, eu disse, vamos falar com o senhor Presidente, vamos avançar com uma resposta única, nós temos a Convenção de Istambul, que no fundo é a base legal para nós, a autarquia local, trabalharmos esta dinâmica com a PSP, não só para nós a autarquia, como para a própria PSP. E nós somos dos primeiros países europeus a assinar, a adaptar a Convenção de Istambul. E depois falámos com o Sr. Presidente, o Sr. Presidente felizmente gostou muito, contactou o centro hospitalar e a partir daí foi trabalhar. Estamos num espaço que é do centro hospitalar de Lisboa Central, e começámos a desenvolver, basicamente foi a desenvolver o próprio espaço, porque isto era completamente amplo, tinha um aspecto muito frio, e nós quisemos trazer também quisemos fazer um espaço diferente das esquadras, quisemos tirar aquele ambiente demasiado formal por vezes da própria polícia, e queríamos um espaço reservado para as pessoas se sentirem bem, para minimizar, lá está, para minimizar o impacto que tem
uma pessoa se dirigir, seja ao posto da GNR, seja à esquadra da PSP, apresentar uma denúncia deste género, que sim, fala de coisas tão íntimas, não é? sim, Hum, e pronto, e basicamente foi isto, parece que é muito simples. E eu até me estou a rir porque isto foi, pronto, nós no fundo somos a entidade mais pequena no meio destas duas grandes entidades, que é o Centro Hospitalar e a PSP, hum, e por isso nós acabamos por fazer as coisas de uma forma muito mais simples, não é? Muito mais, mas foi bastante interessante, porque eu acho que foram as pessoas ideais no sítio ideal para a situação ideal. Ah, porque foi aqui um unir de vontades para que as coisas acontecessem. Não é sim. planear, é mesmo acontecesse. Vamos embora, vamos para a frente. E por isso foi uma conjugação de vontades para nós estarmos hoje aqui, sim. Sim. Portanto, o Espaço Júlia localiza-se em frente ao Hospital dos Capuchos, não é? Continua Mesmo à entrada, na exatamente, mesma mesmo à entrada. entrada. Sim, sim. E, hum, e portanto, este tipo de resposta, como tu estavas a dizer, Inês, que também parece que favorece mais facilmente a denúncia, porque é um espaço mais informal, mais acolhedor nesse sentido da informalidade, em vez da pessoa ir a uma esquadra, pode ir ao espaço Júlia, que não tem tanto uma carga policial, não é? Apesar de também ter a colaboração com a polícia, com a Sim, PSP, também. mas é um Sim, sim. espaço mais convidativo, mais acolhedor nesse sentido da informalidade, é? E, Sim, e sim, reservado também, mais reservado. Nós trabalhamos à porta fechada. sim. Portanto, logo aí, acaba por dar outro tipo de condições à vítima, não é? Sim. Pois, desde logo isso, a questão também da confidencialidade, portanto, está garantida, não é? Indo Claro, sim, prestar sim. uma denúncia no espaço Júlia, está salvaguardado que aí fica, não é? Claro, sim. O depoimento, E deixar a pessoa à sim, vontade também para falar, lá está, isto são, por vezes entramos em pormenores muito íntimos e a pessoa, para deixar a pessoa à vontade para falar, porque é importante também, em termos até do processo jurídico, que tudo seja falado, não é? sim, Esquivar um bocadinho, às vezes há essa necessidade, hã, porque é importante, não é, para o processo. sim. Hum, Portanto, que tipo de situações é que costumam ser mais comuns em termos de denúncia no espaço Júlia? É a violência doméstica, sem Sim, dúvida, apesar de nós termos vítimas, de atendermos também vítimas particularmente vulneráveis, mas maioritariamente é violência doméstica e em que as vítimas são senhoras. sim, continua a Ah, ser, portanto, sim, sim, mas nós temos um número, muito diferente da média nacional relativamente a denúncias de senhores. E lá está, eu acho que o facto de termos essas características que tu enumeraste há pouco, de estarmos mais, resguardados, reservados, que, acaba por potenciar a vinda de homens, de senhores a apresentar denúncias, sim. sim. A própria denúncia é desde logo um momento delicado, imagino eu, não é? As pessoas que quando vão apresentar a denúncia, só o facto de prestar a denúncia já vão com emoções muito intensas, para além das agressões que foram vítimas, mas a própria denúncia é difícil de fazer, muitas vezes, não é? Sim, Percebes sem isso? dúvida, porque também há muito o sentimento de culpa, não é? Sim, Hum, porque a pessoa pensa assim, há uma ruptura, não é? Inevitavelmente há ali qualquer coisa que rompeu. E a pessoa pensa, pronto, porque a vítima acaba sempre por ter muita culpa, porque muitas vezes o próprio suspeito quer que assim seja, não é? hum, Hum, Portanto, às vezes, e depois ou há filhos, ou há outros tipos de ligações que a pessoa fica efetivamente e pensa logo: "Estou-lhe a estragar a vida", portanto, este tipo de afirmações nós ouvimos diariamente. Eu não quero que lhe aconteça nada de mal, eu só quero que ele pare. sim, Este tipo de afirmações, são constantes aqui, não é?
acho que esta questão da culpa é muito importante, e lá está, é importante ao nível e a nossa presença aqui é importante também nesse aspecto, é desconstruir um bocadinho essa culpa, sim, hã, porque obviamente isto é muito importante, isto é crime público, a violência doméstica é crime público, é um facto, mas é um processo que não pode ser feito sem a vítima. A sim, vítima é a estrela deste filme, ok? Mesmo que seja, portanto, é importante denunciar, mas o mais importante é nós fazermos com que a vítima se sinta envolvida neste processo, porque isto é um processo que é dela, não é? Obviamente que toda a gente deve denunciar, toda a gente deve denunciar, mas é uma questão que ah, é uma questão que a vítima tem que estar envolvida e isto para mim é fundamental, trabalhar este aspecto, sim. não é? Portanto, Acho que é muito importante. desde logo esse processo de desconstrução da culpa, a vítima que se sente culpada, é uma espécie de inversão daquilo que seria suposto, não é? É verdade, é verdade. Sim, mas que muitas vezes, sim, também me apercebo, não nesse contexto, que eu não trabalho no Espaço Júlia, mas no contexto clínico, muitas vezes as pessoas vítimas de maus tratos variados, inclusive de violência doméstica, sentem-se culpadas. É um paradoxo, não é? É, Eh, completamente. Como se tivessem contribuído para a própria agressão que receberam, como se Como se justificassem de alguma maneira. como se de alguma forma merecessem, ok? Pois, Como se de sim, alguma forma merecessem este tipo de tratamento. Isto vê-se muito, eu acho, que está presente na maioria dos casos, mas é flagrante no caso dos idosos quando apresentam queixa dos filhos. sim, Porque sim, pensam sim, sempre, percebo. eu é que tive a culpa, porque eu não o eduquei como devia, porque eu isto, porque há aqui esta dinâmica que, e são processos muito complexos de levar até ao fim. Sim, Porque lá está, é mãe, eu não posso fazer isto ao meu filho, a culpa é minha porque eu não o eduquei como deve ser, portanto há sempre este pensamento, sim. Ainda é mais difícil, mas nós obviamente que tentamos desconstruir na mesma e há casos, felizmente, há sempre casos em que as vítimas se consciencializam que têm que participar e que têm que ter a sua voz, não é? É muito sim. importante este conceito, é ter a sua voz, não é? Hum, e esse fator da culpa eu acho que é quase um denominador comum, nesta situação da violência doméstica. É, e realmente agora nomeaste este aspecto, não é, dos pais idosos, muitas vezes, que são vítimas de violência por parte dos filhos. E que isso pode ser mais difícil, dada a responsabilidade que têm face aos filhos, de denunciar um filho, não é? É mais complicado, pode ser mais complicado. Inclusive é por isso, porque podem ter sentido pela história, bom, se calhar eu não eduquei de facto bem o meu filho, se calhar de alguma maneira ele até tem alguma razão para ter esta atitude odiosa, não é, agressiva, tão violenta face a mim. Portanto, há aqui toda uma complexidade, não é, de uma história familiar que pode contribuir, curiosamente, para que a violência se perpetue e que não chegue sequer a ser denunciada, não é? Sim, Mas sim. o ser denunciado é também uma forma de pedir ajuda àquela família. E eu penso que é algo que é importante também que as vítimas entendem, que é todos à partida serão beneficiados, porque não é bom também para o agressor estar a ser violento, ainda por cima faça uma pessoa de família. Não se Claro, pode e ficar depois bem com isso, não é? peço desculpa interromper, eu acho que não só a esse nível, mas como a própria proteção da vítima, não é? Sim, A denúncia é o primeiro passo para a sua proteção e é isto que nós também devemos. E essa mensagem que tu falaste agora é importantíssima porque nós aqui muitas vezes também a passamos. Isto sim, também é uma forma de intervir, nomeadamente ao nível, perdão, ao nível se há uma patologia mental. sim, É importante a intervenção do tribunal, porque e muitas vezes nós dizemos a única forma de a única entidade que obriga alguém a fazer aquilo que não quer é exatamente o tribunal. Não hum, é? Uma ordem do tribunal, uma avaliação, e isso por acaso tem sido uma evolução. Há muitos pedidos de avaliação,
psiquiátrica, sim, psicológica, sim. como tem, a esse nível. Isso, eu acho que isso tem sido, tem havido um aumento desse tipo de pedidos, e eu acho que é muito importante, e o tribunal tem intervenção nesse aspecto, não é? Hum, e mesmo a nível de tratamento, portanto, isto são situações muito, muito complexas, não é? Mas o tribunal tem um papel importantíssimo aqui, não é? Sim, no sentido de muitas vezes de contribuir para, então, para o diagnóstico de problemas de saúde mental que precisam de Sem dúvida, tratamento e que, sem dúvida. se não tivesse havido a denúncia, se calhar nunca teriam sido sinalizados, identificados. Não é? Claramente, e até porque nós estamos numa fase, é engraçado, que as pessoas têm muita necessidade de categorizar, quase para desculpabilizar. A pessoa é doente, ele não é bom da cabeça, ele é. Nós por acaso temos fases. Há alturas em que as pessoas acham, porque ele é esquizofrénico, ele é esquizofrénico, ele é esquizofrénico. Depois ele é bipolar, porque ele é bipolar. Eu não teria perguntei a uma senhora, mas ele é bipolar, ele tem algum diagnóstico? Não, não, mas eu conheço, ok? Isto é um Sim, argumento, é um argumento fortíssimo, não é? Porque efetivamente ela conhece-o. exato. Mas daí a ter um diagnóstico, mas há esta necessidade de, muitas vezes as vítimas também nos pedem, é para, eu quero que ele seja ajudado porque ele não é, ele é doente. Desmistificar também um bocadinho esta situação, porque Uhum. há doentes que não agridem, não é este rótulo que as pessoas buscam da doença mental que torna as pessoas agressivas, não é? Sim, sim, sim. Há uma série de situações, não é? E tu sabes melhor que eu, que, que, que podem originar este tipo de comportamentos violentos. Sim, Hum, sim, sem necessariamente haver um haver diagnóstico. uma esquizofrenia, não é só os psicopatas que matem às esposas ou aos companheiros ou etc, não é? E nós vivemos um bocadinho, hum, nós tivemos uma abertura relativamente à nossa profissão. Eu acho só que essa abertura, há sempre, não há bela sem senão, não é? E então há pessoas que acham que leem um artigo sobre psicopatia, acham que já sabem imenso sobre aquilo, não é? E claro, isso acontece com todos nós em todas as áreas. Mas a nossa, como tem esta vertente da necessidade de categorização, é muitas vezes utilizada. Hum, Sim, as pessoas também procuram compreender e perceber as relações onde estão, não é? E então a nossa área, não é, da psicologia é atrativa também por isso. As pessoas são curiosas muitas vezes em, em busca destes rótulos também para de alguma maneira se apoderarem de um entendimento face às relações humanas onde estão e assim conseguirem de alguma forma um bocadinho mais de compreensão, mas muitas vezes de forma iludida, porque isto não dá para andar aí a fazer diagnósticos de qualquer forma, não é? E portanto há todo um rigor que a nossa profissão tem para fazer uma avaliação psicológica, não é só ler aí, de facto, umas coisas no jornal ou numa rede social qualquer, então agora esta pessoa é bipolar ou esquizofrénica. Não. o Dr. Google, Pois, o Dr. Google é muito perigoso nesse aspecto, não é? É muito bom para pesquisas, mas para efeitos de saúde, o melhor é mesmo recorrer a profissionais de saúde e não ao Dr. Google, não é? Mas sim, também te confrontas então com isso no dia a dia, não é? De que as pessoas que vão aí ao espaço de Júlia e que denunciam, muitas vezes já trazem estes preconceitos psicológicos, não é? Ou estas justificações, pois, é bipolar ou é esquizofrénico, eu sim, sei. mas eu acho que é uma questão de, mas lá está, eu acho que é uma desculpabilização do outro. Porque é difícil, porque, vamos lá ver de base, é difícil nós aceitarmos que uma pessoa pela qual nós nos apaixonamos não é boa pessoa, ok? Hum, É uma pessoa violenta, é uma pessoa que maltrata. sim, Hum, e muitas vezes lidar com isso põe-nos em causa também a nós. hum. Hum, Sim, pela escolha que fizeram, inclusive. exatamente, portanto, isto é tudo muito mais. Nada, nada, nada é preto e branco aqui. Nós estamos sempre no cinzento, não é?
porque o impacto, até o próprio impacto da vitimação, uma das coisas, nós temos um relatório técnico de apoio à vítima que preenchemos que acompanha a denúncia. Porquê? Porque nós temos, lá está, porque é quase chegar a tribunal a nossa perspectiva, que é completamente diferente da perspectiva da polícia, não é? Em termos legais, porque eles têm que trabalhar o crime, nós trabalhamos um bocadinho a pessoa, portanto, nós damos determinadas informações que são importantes na tomada de decisão, a rede de suporte, se tem médico de família, que medicação é que faz, o historial médico, já foi operado, já foi mais ou menos, porque também permite quase humanizar um bocadinho mais o processo, não é? Sim, Porque é uma pessoa que está ali, uma pessoa que já passou por determinados fatores, uma pessoa que tem uma história de vida complicada ou não. Isso tudo é importante, porque o impacto aqui é muito, e é uma das coisas que eu comecei a conversa inicialmente desta forma, depois perdi-me, mas a questão é, uma das coisas mais importantes para nós, técnicos de apoio à vítima, é aferir o impacto, não é? Porque nós temos aqui pessoas que estão muito magoadas fisicamente, mas que têm uma postura de "Oh, nunca mais me vai acontecer, eu agora já sei". Pronto, uma postura, e como há outras que não é? Isto é tudo, lá está. Mas o impacto que se calhar é mais fácil pôr isto até no âmbito da violência psicológica. As pessoas muitas sim. vezes dizem, sendo porque a violência psicológica é a única componente predominante em todas as denúncias de violência doméstica, Hum, ok? Mas a maioria, nós estamos a falar de talvez de 90%. Temos algumas que é apenas social e económica, mas mei se em 90 e pouco, pelo menos a última estatística que eu vi, hum, dos casos, a violência psicológica estava presente. E há pessoas que nos dizem que preferiam levar uma chapada, por exemplo, do que ouvir certas coisas. hum. E há outras que não é? O impacto da situação, hum, o impacto da vitimação tem muita importância para nós técnicos de apoio à vítima, não é? Sim, Porque a sim. resposta tem que ser cada vez mais adequada àquela pessoa, não é? Pois, não é apenas a salvaguarda da integridade física daquela pessoa, mas é toda a dimensão emocional, potencialmente traumática, não é? De que uma agressão, num contexto de violência doméstica pode desencadear, portanto, de uma maior dificuldade de adaptação em vários contextos de vida, dali para o futuro, que a intervenção, através da denúncia, de todos os recursos que depois são acionados, podem impedir que a pessoa tenha uma vivência traumatizada, não é? Portanto, de menor qualidade, de menor adaptação à vida. Não é? Claro, sem dúvida. É Sim, preciso trabalhar exatamente porque as pessoas merecem uma oportunidade de serem felizes, não é? E estão a carregar uma bagagem que muitas vezes as impede, porque tira-lhe muita confiança nelas próprias, tira a confiança dos outros. Hum, Isto, sem dúvida, a longo prazo tem muito impacto. sim, sim, Muito, muito, eu acho. Mesmo a nível, e lá está, eu acho que até a própria, nós temos uma coisa péssima que é nós não prevenimos nada. Não é? Por isso é que nós temos aquela coisa da chique espertice e do desenrasca, que é uma coisa que nos caracteriza, que acaba por nos caracterizar, mas que eu acho que é bom por um lado, mas nós se preveníssemos, se trabalhássemos comportamentos, nós sim, íamos ter menos casos de violência doméstica. E estou a falar sim. de trabalhar comportamentos na escola primária. Sim, os passos, Julia, uma pesquisa que eu fiz também trabalha ao nível dessa prevenção, sensibilização. Tem Sim, algumas nós iniciativas tentamos, desse sim, tipo. sim, nós tentamos Sim, trabalhar esta situação. Não trabalhamos comportamentos, obviamente não temos, mas alertamos, tentamos de alguma forma, mas eu acho que há certos comportamentos que têm que ser trabalhados de forma preventiva, não é? sim, sim, Ah, Porque em termos até económicos, nós íamos ganhar muito mais, não é? Eu sei que é inevitável, eu trabalho numa autarquia, é sim, inevitável nós não termos esta perspectiva global, não é?
E por isso, acho que nós temos mesmo que nós só vamos ter impacto relativamente ao número das denúncias quando nós começarmos a prevenir trabalhando comportamentos. Esta é a minha opinião, da minha experiência. Hum. Sim, portanto, ao nível da própria educação nas escolas, como tu dizes, é isso, não é? De trabalhar desde logo precocemente, antes que os problemas se instalem, em termos de um desrespeito nas relações humanas, como se perante um conflito com alguém, a violência fosse um Uma recurso. resposta para alguma É, coisa, sim, sim. e, E nós vemos isso cada vez mais. Hoje em dia, cada vez vemos, pronto, as pessoas mais ligadas sei lá, eu acho que nós se calhar estamos mais tecnológicos e estamos menos humanizados, não sei. hum, Hum, sim, e aqui há pouco tempo falou-se na violência no namoro, no dia 24, no dia de São Valentim, dia 14, perdão. sim. Mas, efetivamente, há números assustadores, não é? Isto são gerações do futuro. São gerações que têm todo o conhecimento, têm a capacidade de chegar, hum, a todos os recursos, não é? E acabam, não sei, têm uma perspectiva muito, até diferente da nossa, que somos mais velhos. Hum, mas Portanto, faz-me pensar. mas portanto, tu que estás neste terreno do dia a dia em que as queixas, as denúncias vão se sucedendo, tens-te percebido que uma nova geração tem uma maior propensão para a violência? Pode-se dizer isso? É isso que tu te Sim, apercebes? eu acho que sim. Eu acho que talvez seja essa uma maior propensão, talvez, sim. Ah, sim, eu acho que sim. Hum. Eu E, acho. Lamento, isto é um bocado duro de dizer, mas eu sim, creio que sim. Eu creio que sim, até próprio. E nós vemos as notícias todos os dias, não é? Quer dizer, não é só para a violência entre a violência interrelacional com uma namorada ou um companheiro, é uma violência interrelacional até com os próprios pares, não é? Hum, sim, acho que talvez sim. Eu acho que tem a ver com esta questão, muita tecnologia e pouca hum. humanidade, talvez. Hum, Poucas eles boas também não têm. relações, de facto, é isso. É, Sim, talvez. Eu não tenho dados científicos nenhuns hum, para Mas da fazer esta afirmação. vivência é o que te faz sentido. Também aparecem jovens a fazer denúncias, não é? Sim, sim, aparecem jovens e depois é esta questão das novas tecnologias. Estes Sim, miúdos fazem tudo com o telemóvel, coisas incríveis. sim, Portanto, lá está, altamente tecnológicos, mas depois utilizam as tecnologias como forma de violência brutal, não é? pois, sim. Hum, Pois, o cyberbullying, nomeadamente, não é? E sim, a violência pela internet, pelas redes sociais. não é só o controlo. É muito fácil de controlar onde é que nós estamos. Lá está, eu também vou tendo conhecimento destas situações, que eu não sou propriamente a pessoa mais tecnológica do mundo. Viu-se até na ligação desta. Está a funcionar bem, está a funcionar bem. Pronto, ainda bem, ainda bem. Mas o que eu noto o próprio. Eles têm acesso a tudo, onde é que a pessoa está, o que é que a pessoa. Pronto, há N situações bastante desagradáveis com este tipo de tecnologias. Hum. Pois, as tecnologias que servem inclusive para um domínio maior sobre outra pessoa, um controle maior sobre a outra pessoa, numa relação romântica, numa relação familiar, e depois que existe isso, pelo GPS, sinalizar onde é que está a pessoa, controlar as mensagens, o que ela anda a fazer. Este é um dos aspectos também da violência psicológica, não é? Da Sim, sim. invasão Mas sobre a privacidade do sim. outro. E depois há aquela. Eu tive conhecimento, uma coisa engraçadíssima, engraçada sem piada nenhuma, que há uma aplicação que é muito. Já não me recordo o nome,
que tu mandas mensagem ao fim de 5, tu podes programar, 5 ou 10 minutos a mensagem apaga. Curioso, não sabia, não conhecia. Pois, E eu não também, deixa não achei rastro, piada nenhuma, não não é? deixa rastro, então. Exatamente. Pois, pois. Pois, Ah, aplicações que estão ao serviço, ao fim e ao cabo, então, também deste tipo de situações de violência. da maldade, no fundo, não é? Da brutalidade, as pessoas, da- não é? O dizer coisas até que magoam imenso, que ameaças e tudo, não é? E que ali não há forma de Pois, registar, não é? eu sei que para nós isto é qualquer coisa eventualmente quase banal, mas sinto que é importante que as pessoas entendam que, para quem nos esteja depois a ver e a ouvir, que a violência doméstica não é apenas bater ou agredir fisicamente a alguém, não é? O que é que pode ser importante que tu possas dizer que é no sentido de sinalidade, perceberem as pessoas que nos podem estar a ouvir que isto é Sim. violência doméstica, para além do bater, do agredir físico, Ok, não é? O que é que pode ser ok. mesmo, Então, desde logo considerado como o que violência nós, doméstica? Sim, ok, o que nós, obrigada por ter, isso é tão importante porque as pessoas têm a noção que só a agressão física que é violência doméstica. sim, E a agressão física não é necessariamente ah, ah, o magoar mais. Um puxar por um braço, o dar um encontrão é violência física. Também é preciso desmistificar esta situação. Mas para sim. nós, aqui, nós consideramos violência física, violência psicológica, violência sexual, violência social e violência económica. Ou Hum, seja, sim, a violência física já falámos, a violência psicológica não é o chamar nomes apenas ou sim, só. Só, eu não gosto muito de utilizar a palavra só porque não é só, mas a humilhar, a denegrir, uh, todos estes comportamentos de humilhação sim, são incluídos na violência psicológica. A violência social tem a ver com as perseguições, ir ao trabalho, não a deixar sair com amigos, controlar a roupa, hum, não deixar visitar os pais, ter acesso ao telefone, às tais perseguições, o controlo, mexer no telemóvel. Nós levamos para tudo o que seja circundante à vítima que a impeça de exercer livremente a sua vontade. Basicamente, isto é o que nós consideramos como violência social. A violência económica é exatamente a apropriação de bens ou quantias monetárias forçadas, não é? De alguma forma utilizadas para proveito próprio, contra a vontade da pessoa que é a dona do dinheiro, vamos lá. sim, E a violência sexual, claro que não é apenas a dita relação forçada, ou havendo coação, são práticas sexuais que a vítima não considera adequada, a exposição a determinados comportamentos, sempre no âmbito sexual, sim, certos comportamentos, isto para nós é considerado, é tudo violência doméstica. Há que partir sim, aqui de um princípio que a própria lei nos diz. Tem que haver coabitação, ou uma relação análoga à dos cônjuges ou descendentes, ou a relação que tenha um descendente de primeiro grau. Ou seja, neste momento a lei considera também, e houve uma alteração há relativamente pouco tempo, que neste momento a figura da madrasta e do padrasto já são consideradas violência doméstica também se a vítima for menor de idade, sim, que anteriormente não era. E depois a lei contempla também aquelas situações em que há relações que há um descendente comum, portanto, nunca moraram juntos, tiveram uma relação de namoro que nasceu um filho, e isso já o transforma também violência doméstica. Mas sim. terem atenção estas violência física, violência psicológica, violência social, violência económica e violência sexual. Estes são os consideranos da violência doméstica. Sim, sim, penso que foi muito esclarecedor, Inês, ou seja, porque é importante que as pessoas consigam perceber que há várias formas, não é, de
de violência doméstica, e sim, e não só o bater clássico ou a agressão física. Bom, mas Inês, se calhar passar aqui por um momento mais pessoal teu, ou seja, na tua vivência enquanto diretora técnica do Espaço Júlia, que situações é que te tocam realmente também mais no sentido de ser muito até angustiante lidar para ti com isso, muito quase inaceitável conseguires até perceber que há denúncias desse tipo, portanto, que te tocam depois mais, que ficas mais a pensar sobre isso, que te incomodam mais. Hum, os crimes que envolvam idosos, a mim deixam-me sempre um bocadinho, deixam muito angustiada. E depois também os abusos sexuais, as violações, também são. Mas eu confesso que os idosos, porque são mais os casos de idosos com que nós trabalhamos, deixam mais angustiada, porque acho que são. Mãe é mãe, pai é pai, e podem não ter sido os melhores do mundo, mas a fragilidade de uma pessoa com determinada idade, ser magoada, humilhada, isso a mim perturba-me imenso. Diz tanto Hum, sobre a pessoa. Sim, Perturba-me mesmo, deixa-me mesmo. E depois também são os mais difíceis a nível da própria resposta que há para estas pessoas, hum, como até os próprios processos a nível da denúncia. Os pais têm muita culpa, e nós falámos há pouco, a própria culpa, onde é que eu falhei na educação desta criança para ele agora ser este tipo de adulto. sim, sim. E por isso muitas vezes há ou pedido de suspensão provisória do processo, ou pronto, ou não chegar e não prestar declarações e tudo mais. Portanto, para mim são mesmo os idosos Uhum. que me deixam mais angustiada. Sim. Ah, sim. Hum, Pois também por isso que, pelo que tu dizes que estão para já numa fase muito adiantada de vida, com uma fragilidade também decorrente da idade, muitas vezes, e que seria um tempo de vida em que se esperaria que os filhos estivessem a apoiar e não a agredir, não é? É muito paradoxal. É, Sim. sim, depois nós vemos, não sei, ver pessoas desta idade magoadas, Uhum. hum, magoadas de forma intencional, não é? Porque pronto, às vezes todos nós caímos, todos nós, há coisas que acontecem, pronto, mas magoadas de forma intencional, hum, eu não sei, eu fico mesmo com o coraçãozinho apertado. Uhum. Sim, Hum, Porque acho que no fundo é o expoente da cobardia, não é? Quase ao nível das crianças, é o sim, mesmo. Porque a capacidade de defesa é nula, não é? E eu, para mim, os idosos são inequivocamente aqueles casos que me deixam ficar mais angustiada. uhum. Hum, Pois, sim, e que soluções é que depois tu encontras para lidar com isso, ou seja, em termos até de dia a dia no Espaço Júlia? eh, Olha, nós temos uma coisa muito boa, nós falamos muito uns com os outros. sim, Nós que aqui trabalhamos e muitas vezes temos eh, apoio dos pares, partimos pedra também quando é necessário partir. eh, as respostas muitas vezes não estão à nossa frente e duas cabeças pensam sempre melhor que uma. hum, e partilhamos muitas das nossas angústias, sim, e tentamos apoiar-nos uns aos outros relativamente a isso, ah, que é muito importante, eu acho que é a base. Esta partilha, hum, acho que é muito importante. Depois tem, eu própria tento isso, eu entro, às vezes quando estou mais angustiada, eu entro no carro, tenho um CDzinho especial com música que me faz, e então levanto o som e canto, liberto, até chegar a casa para ver se. hum, e
tentar fazer, pronto, tentar ter um ambiente também descontraído, às vezes, um ginásio, eu própria faço isso, não é? Atividades prazerosas que me permitam desligar um bocadinho, não é? Às vezes até passa por ver o programa mais fútil que tu encontrares. Aquela sim. coisa que te faça desligar, que tu não tenhas que pensar. Eu no outro dia descobri, agora até estou a gostar, é um programa que é sobre as pessoas nos barcos. Ah, E eu sim. pensei assim: "Isto realmente não é preciso pensar em nada, é só ver isto". Isto é uma Mas é ali aquela futilidade que eu às vezes procuro para poder, Sim. desligar. Foi uma estratégia que eu arranjei que até tem funcionado, pelo menos neste aspecto. Pois, sim, e que neste dia a dia, lidando com a fragilidade, ao fim e ao cabo, humana e com a violência, é pesado emocionalmente, é angustiante, é difícil. É natural que as pessoas que lidam nestes contextos complicados precisem depois, fora do local de trabalho, de encontrarem qualquer coisa mais leve, bastante mais leve, Sim, não é? sim, sim, Para sim, compensar, para fazer uma regulação um bocadinho sim. destas vivências. Algo algo que não nos faça pensar e que seja uma coisa boa. Sim, Pronto. Seja assim uma coisa, leve. E depois, claro, também há a terapia mais antiga de todas, que também funciona às vezes beber um copo de vinho ao jantar, também sim, dá aquela sim, estabilidade. sim. Mas ao fim e ao Som, cabo, som. sim, ao fim e ao cabo, o autocuidado que nós psicólogos depois também precisamos de ter na nossa vida, porque muitas vezes, pois, acabamos por lidar com situações muito complicadas que de alguma maneira também ficam connosco, porque pensamos e ficamos preocupados e Nossa, Nuno, porque nós sentimos. temos, peço desculpa de interromper, nós temos a empatia, porque no dia em que eu não tiver empatia pelas pessoas que venham aqui, eu já não estou aqui a fazer nada, e eu tenho que me ir embora. Sim, Mas sim, nós temos a empatia, não é? Nós sabemos, se calhar, que nós estamos no conforto da nossa casa e aquela pessoa está a fazer uma viagem, não sei quantos quilómetros com uma bebé para ir lá para cima para o norte, porque tem que ir para uma casa-abrigo, não é? pois, Hum, e é por isso que nós temos também que nos cuidar, porque lá está, isto são, e até são coisas que nós falamos aqui. Muitas vezes tem que haver um reset nosso, ou ir beber um café, ir à rua, falar ali com a segurança, cortar um bocado, ok? Para sim. tentarmos, lá está, o equilíbrio, porque a próxima vítima que vier tem o direito de nos ter como a outra teve, Sim, sim. Portanto, não com é? Há a este. Inês já recuperada depois de também teres feito isso, não é? De Sim, sim. teres o café, teres descontraído, de modo a poder estar novamente disponível para a próxima pessoa que vem com uma Certo, porque a situação pessoa tem difícil. esse direito, não é? Sim, sim. Hum, Inês, e agora também apontar que momentos é que também te trazem grande gratificação e que tu depois sentes, olha, é por isto que eu estou aqui no Espaço Júlia, é para isto que vale a pena eu estar aqui. Quando é que tu te apercebes em que tipo de situações é que tu ficas a sentir ao fim e ao cabo, este prazer de estar enquanto diretora técnica do Espaço Júlia? Quando as pessoas conseguem traçar um plano alternativo que funcione, um plano alternativo à relação abusiva. Mais Sim, do que o próprio processo judicial, é o facto delas próprias se curarem, vamos lá, ou se equilibrarem, é mais correta esta palavra, encontrarem o seu equilíbrio, terem noção, aprenderem com aquela experiência, aprenderem o suficiente para tornar ainda mais difícil cair numa situação destas. sim. Hum, Quando não tu é? Eu acho percebes que houve uma sentir. transformação, pelos vistos é quando tu te apercebes Sim, que houve uma transformação da dinâmica de relações daquela pessoa, sim, sim, não é? sim, sim, Para melhor, portanto, para algo mais saudável. Sim, sim, sim. Eu acho que isso é importante. Nós temos, felizmente, nós temos algumas vítimas com já não, pronto, já fizeram o seu caminho, e estão, ainda vêm aqui no Natal trazer uma caixa de bombons, ou isto para mim é importante. a gratidão.
é a gratidão e vê-las bem, não é? Hum, mais que tudo, independentemente, também já tive mulheres, e neste caso estava-me a recordar de um caso em específico, que voltou para o marido e diz que foi a melhor coisa que ela fez, porque aprenderam, no meio, depois daquele processo, aprenderam que queriam estar um com o outro e que ultrapassaram todos os problemas. Isto para mim também é satisfatório, não é? Hum, ok, sim, sim. Isso É a é resposta interessante. dela, não é? É a resposta dela, é a relação dela. Hum, Sim, isso por vezes pode então acontecer, ou seja, que entre uma vítima e um agressor pode haver uma mudança de ambos positiva, não é? epá, mas não são muitos os casos, não são. É raro, daquilo que tu te É, apercebes. Mas seria o desejável, não é? Que o agressor deixasse de estar nesse modo de relação com os outros, não é? Seja com quem for, mas que a própria vítima e o agressor encontrassem novas soluções de se relacionarem sim, favoravelmente. Mas isto é sim, o que é sim, mais sim. difícil então de se conseguir, É, é? é. Inês, É. já estamos assim um bocadinho adiantados no tempo. Queria deixar assim os últimos minutos para algo muito aberto, o que tu quiseres falar sobre ainda o que te fizer sentido sobre esta experiência, ao fim e ao cabo, profissional que tu tens, enquanto diretora técnica do Espaço Júlio. O que é que tu sentes que pode faltar aqui para concluir esta nossa entrevista? O que é que achas? Hum, não sei, há tanta coisa. Isto é um tema tão, Sim, tão vasto. Há sempre qualquer coisa que fica por dizer. Agora, eu acho que o importante é denunciar, ter noção, porque às vezes as pessoas nem sequer têm, não dão relevância a determinados comportamentos que são agressivos, que são violentos, e acho que por vezes nós temos que perder o tempo de subir à galeria e ver efetivamente a nossa relação, e não permitir que estes comportamentos que nos magoam voltem a acontecer. Nós temos mil e uma coisas impostas na nossa vida, nós temos, a maior parte de nós tem que trabalhar para pagar contas, o trabalho muitas vezes não é aquele que nós queremos, mas uma das coisas que nós podemos escolher na nossa vida são os nossos relacionamentos e devemos, e servem para sermos felizes, não é? sim. Isto não é, é simples. Portanto, eu acho que deixava só esta mensagem, denunciem, subam à galeria para ver a vossa relação. Sim. Sim, obrigado, Inês. Portanto, apenas recordar que o Espaço Júlia está localizado em Lisboa, portanto, mesmo dentro do Hospital dos Capuchos, é isso? Eu tinha a ideia Exatamente, que era assim um exatamente. bocadinho fora, mas afinal, é mesmo Não, dentro não, da exatamente, estrutura, exato, exatamente. do Hospital dos Capuchos. Portanto, qualquer pessoa que se aperceba que tem uma, enfim, uma situação em que está a ser vítima de violência doméstica pode se deslocar lá e muito provavelmente será atendida por ti, não é, Inês? Ou por algum Sim, colega, mas ou um colega, sim, provavelmente irá conhecer, se lá for apresentar claro que sim. uma queixa, uma denúncia. Bom, espero que tenha servido também para esclarecer muito esta temática da violência doméstica, ou pelo menos contribuir para um bocadinho mais, pelo menos ao nível da sinalização deste tipo de problema, Claro, porque só sinalizando o problema é que se pode depois tentar resolvê-lo, não é? Porque senão os problemas ficam claro, escondidos por tratar. claro que sim. Sim. E olha, agradecer também muito teres aceito este convite e também foi aqui um grande gosto de estar contigo a conversar, assim, nesta conversa solta, não é? Ao fim e ao cabo. E, Sim, sim, bom, quem sabe depois nos voltaremos também a reencontrar num outro tipo de contexto até do claro que Beco com sim, Saídas, quem sabe, depois há outras claro que sim. entrevistas, há outras dinâmicas que tu também poderás vir a Exatamente. participar. Mas um até breve e Muito um obrigada pelo a ti. convite também, tive todo o gosto de sempre desta partilha e desta aprendizagem que tive estes anos todos contigo, e que espero continuar, e muito obrigada. E vamos nos ver brevemente, sem dúvida. Sim, sim, sim. E obrigado a todos que nos estão que nos acompanham, o Beco com Saídas, e até breve, até uma próxima oportunidade.